Minha querida Bebel, bancada democrática, sim, vamos falar de coisa séria rapidinho aqui. O coronavírus foi identificado aqui no país, em São Paulo. Eu vou trazer detalhes disso para vocês, né? A gente vai mostrar ao vivo a entrevista coletiva. Na verdade, vamos mostrar a entrevista coletiva do ministro da Saúde, Dr. Mandetta, está aí, ó. Explicando os detalhes, está falando agora. Bel, eu só quero chamar a atenção de vocês aí que estão assistindo, acompanhando o Alterosa Esporte, é coisa muito rapidinha. Existem estágios quando o assunto é essa questão envolvendo discussão sobre vírus. Sim. Tá? O estágio da atenção, do alerta, que aconteceu lá em janeiro, nós já estamos praticamente em março, né? Depois surgiu o estado do perigo iminente, que nós estamos saindo dele hoje. E estamos entrando no terceiro período, terceiro estágio, que é emergência de saúde pública. Inicial. Aí, a diretora virou comigo com toda a prudência que ela tem e falou assim: Stanley, cabe a nós não alarmarmos a população. Aí a gente vai vendo o que está acontecendo na Europa, o Gão, Ronaldo e Dadá, não tem mais, na França, não tem mais máscara, não tem mais, na Itália não tem mais álcool gel. Então, é necessário, sim, que a prudência impere no nosso dia a dia e que as pessoas possam começar a ter dentro de casa esses produtos, sim. Ah, é para ficar preocupado? É para ficar preocupado, sim. É para ficar preocupado. E com qualquer vírus, né, Stanley? Porque a gente está falando do coronavírus, que é um vírus novo, porque também já tivemos Exato. outros, H1N1, a influenza. só para citar, a influenza, enfim. Mas a gripe, que a gente considera normal, mata mais gente do que o coronavírus. Exato, e a gente tem que se prevenir sempre, né? E a gente sabe que a gente começa agora o período, estamos ainda no verão, né? Aí o inverno já se aproxima. O Mandetta mesmo disse isso lá atrás, em janeiro, que o coronavírus ele teve uma proporção maior na China por conta do inverno. Nós vamos começar esse inverno no dia 20 e 21 de junho. Então, há que se ter, sim, uma série de cuidados muito grandes para que nós não tenhamos aqui no Brasil os quadros que começam a aparecer na Itália, na França, na Espanha. Né? É muito importante que isso aconteça. Viu, Bel? Isso mesmo, Stanley. Mas eu queria, antes de mais nada, fazer uma homenagem aos meus amigos de Paracatu. O Léo e a esposa dele estão assistindo aqui agora. Adoram vocês, né? E mandaram mensagem para mim ontem, né, Léo? E eu queria dizer o seguinte, Dadá. Afogado da Engazeira é o time que vai disputar hoje com o Atlético Mineiro. É isso? Com certeza. Qual será o placar mesmo, Dadá? 4-1. 4-1 para o Atlético Mineiro. O Ronaldo está colocando 3-0. E o meu querido Gão está colocando quanto que eu não ouvi? 2-0. 2-0 para... O Afogados do Engazeiro. 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 Por causa do zero. Entendi. Zero. Eu só quero dizer o seguinte, hoje também a seleção entra em campo, vai jogar com o Independente Del Valle, e vocês já tramelaram ontem, e eu já marquei todo mundo, ok? Beleza. E teve aposta também, né? Tem Só aposta, lembrando. tem aposta, tem o abdominal, tem um apoio para poder fazer aqui, Fael. E eu tô esperando minha pizza, hein? Flexão. Como é que é, Ronaldo? Tô esperando a minha pizza. Não, deixa comigo, velho. Amanhã tá na massa da Espanha aqui, deixa comigo. Comigo aqui não masca, não. Ô, Bebel, então deixa eu tocar o barco aqui, hoje não tem muita brincadeira, não, que eu tô preocupado com esse coronavírus. O que foi, o Gão? O Independente Del Valle é o Brasil na Recopa Sul-Americana. Toca aí, Me dá, Stanley. vem pra cá. Tchau, Vamos Gão. lá, tchau. Boca aberta. Minas Gerais, boa tarde, hein? Vamos falar sobre esse coronavírus, vamos? Coloca aqui na tela para mim, o ministro está ao vivo em São Paulo, falando com os jornalistas, fazendo perguntas ao ministro Mandetta, ministro da Saúde aqui do Brasil, uma entrevista coletiva para explicar, minerada, você que está chegando agora, agora pela manhã às 11 horas, feita a contraprova para o caso de coronavírus suspeito identificado aqui no Brasil. Está confirmado, o Brasil já tem um caso de pessoa infectada com coronavírus. É um homem de 61 anos que passou 12 dias na Itália. Vamos ouvir o ministro, rapidinho. 30 pessoas da família. Então, todas as pessoas da família já foram contactadas e estão sob observação. Mais os passageiros do avião. E sendo que a gente classifica esses contatos como contato próximo, no caso a esposa, que é quem teve mais contato, dormiu na mesma cama, conviveu ali no dia a dia, desde o início dos sintomas, com proximidade, aqueles que são chamados os contatos eventuais, né, Wanderson, o termo que a gente tem usado? Temporário, não era eventual, temporário o termo correto. Aqueles que entraram e ficaram 30 minutos, 15 minutos,
e saíram. Mas todos eles são contactados. Esses números, eles são sempre, por isso que a gente fala, vírus é sempre uma grande dificuldade, porque o volume é muito alto. Aquela paciente de Minas Gerais, aquela primeira que alguns de vocês achavam que ela veio de Wuhan, me lembro que nós monitoramos 74 pessoas por conta de uma, contando todo mundo, a família era maior, enfim, teve contato com outras pessoas. Esse daqui, na hora que a gente chegar ao número total de contactantes, eu acredito que a gente deva ter aí próximo de 50, 60 que vão ser contactados. Agora, no momento, está sendo... Às vezes tem gente que veio no voo, mas chegou em São Paulo e pegou o outro voo e foi para a Argentina, foi para o Chile. Agora está sendo feito toda essa métrica, porque isso daí é uma progressão bem assimétrica. Ela não é A gente está ao vivo em São Paulo com o ministro Mandetta, caiu o nosso link lá, vamos voltar com ele. Vocês viram aí a preocupação, eu, por exemplo, vou falar de mim. Assim que restabelecer o sinal, vamos voltar ao vivo de São Paulo. Acho que o importante é o assunto do Brasil hoje, do mundo todo. Mas só para vocês terem uma ideia, ele estava dizendo exatamente isso. Alguém que veio da Itália, França, veio da Itália, pousou no Brasil. Quantas pessoas dentro daquele avião, onde ele estava, não foram para outros países? Eu quero chamar muita atenção da nossa produção aqui para as pessoas que têm doenças autoimunes, né? É muito importante que vocês tenham essa sensibilidade. Stanley, o que é uma doença autoimune? Então, dê o Google aí. Eu me lembro muito da minha astenia graves, que eu convivo com ela. Então, já é para ter uma série de cuidados, né? Hoje aconteceu uma coisa muito, muito curiosa comigo. Vou chamar de curiosa. Saí para tomar um café aqui do lado da padaria e um cidadão, morador de rua, estendeu a mão para mim. Ele completamente de rua, né? Não toma banho há muito tempo e, obviamente, eu estendi minha mão para ele. Porque isso é a cidadania, é um gesto que ele fez. Eu te conheço, você está disfarçado de cidadão comum, você é o cara da televisão. Estendi a mão para ele, peguei, na mesma hora tomei o cuidado de fazer minha higiene, né? Eu quero chamar a atenção de vocês, gente, porque nessas horas nós acabamos de sair de uma festa enorme aqui em Belo Horizonte. Quantas pessoas não fizeram nesse vai e vem aí? De repente não é alguém que veio direto para o Brasil, mas alguém que foi para a Argentina e de lá veio para cá, passou sem nenhum sintoma e veio estar assim. É importante agora, o carnaval acabou, tem que acabar, porque o assunto é muito sério. As autoridades de saúde se reunirem imediatamente, como foi na época das enchentes, tá? Hein, prefeito Calil? Por favor, convoque imediatamente lá para o COP. Não é alarde, não, é cuidado, é zelo, é precaução. Convoca para poder monitorar os nossos hospitais aqui da metropolitana, né? Nós saímos do estado de alerta, aí vem. Tem estágios quando o assunto é infestação, vírus, essa coisa toda, esses nomes difíceis aí, mas primeiro estágio, opa, alerta, bora ficar alerta. Isso até dia 27 de janeiro. Vou explicar. Está acontecendo lá na China, opa, mas vamos ficar alerta? Vamos? Acho legal ficar alerta. Bora ficar alerta. Aí todo mundo ficou alerta, né? Ninguém deu muita importância, BH começou a funcionar, Carlinhos mandou uma mensagem, ó, Stanley, BH tem o primeiro caso a ser investigado aí. Aí, pum, começamos a informar para você. Só que dia 27 de janeiro, nós entramos na etapa ou na fase do perigo iminente, ou seja, ele vai acontecer. Ele pode, vai acontecer. É questão de tempo. E agora, a gente acorda hoje com a informação, o ministro está aqui ao vivo, estado de emergência de saúde pública na fase inicial, né? Que é aquele onde tem que fazer a contenção mesmo. Então, esse senhor de 61 anos que acabou de chegar da Itália, ou chegou da Itália dia 21, na verdade, dia 20, 21, aqui no Brasil, vindo da Itália, né? Dia 23, ele apresentou os primeiros sintomas. Ou seja, ele veio da Itália sem nenhum sintoma que o alarmasse. Pousou aqui, 2 dias que chegou no Brasil, começou a sentir mal. Foi para um hospital bacana em São Paulo. Quais são os sintomas? Febre, teve tosse, teve dor de garganta, teve aquele nariz escorrendo, coriza. Então, é importante que ele foi para o hospital no dia 24 de fevereiro. Foi para o hospital. No dia seguinte foi diagnosticado. Hoje, feita a contraprova, ou seja, o ministro está falando aqui agora, vamos a ele direto, de que nós temos os casos, temos um caso e que quais as medidas estão sendo tomadas. Pra vocês terem uma ideia, não tem o mapa do Brasil aqui, eu tenho que até colocar.
Olha só, imagina na sua casa o mapa do Brasil aqui. Aqui está Pernambuco, Rio Grande do Norte, né? Então, me sopra aí, diretor, nós já temos casos em análise. Pará, está aqui. Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina. Ou seja, ó, a região central aqui, Amazonas, Acre, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, essa coisa aqui, Goiás, Tocantins, Distrito Federal, tá nesse miolinho aqui, mas ó, tudo chegando. 55 pessoas são mulheres, 45% homens. Então, o Brasil está sim se preparando para poder acompanhar esse momento. As pessoas têm entre 20 e 68 anos de idade, então nós estamos em estágio de perigo, emergência de saúde pública inicial. Vamos ao ministro Mandetta? Vamos ouvir. Pois não, Wanderson. Eu acho que ele quer complementar algo. Deixa eu só explicar a questão do período de incubação, que foi a solicitação. Os estudos Quem aqui... fala agora é Wanderson Kleber de Oliveira. Ele é secretário nacional de Vigilância Sanitária em Saúde Pública. Aqui, entre parênteses, nós do temos Ministério da Saúde, óbvio. Pessoas ou casos avaliados. Então, nós temos aqui um estudo com 2, com 24, com 88 pessoas que tiveram a doença pelo coronavírus. Quando a gente olha aqui, a gente tem o valor, o menor valor, o valor do meio e o valor máximo. Então, aqui nós temos a OMS falando que a média é de 5 dias, o valor do meio, para a manifestação da doença, ou seja, metade das pessoas apresentam os sintomas em média com 5 dias, podendo chegar a 14. Já em alguns outros estudos, por exemplo, neste aqui, que saiu em fevereiro, com 75 mil casos, que a OMS está monitorando, quando a gente olha para 75 mil, ele tem muito mais poder do que esse que tem 1.000. Então, olhando para a grande maioria dos casos, eu tenho entre 4 e 7 dias para início dos sintomas. 3 a 5. Agora, tem pessoas que podem iniciar os sintomas com um período maior, como 20, 25 dias? Sim, é possível. Nós fazemos a definição de caso, ela não é clínica, ela é uma definição de caso operacional, para que o serviço possa identificar aquelas pessoas que apresentam quadros similares para investigação. Tem pessoas que podem não ter febre? Podem. Tem pessoas que podem ter um período maior? Podem. Isso acontece e a gente está observando na China. Não quer dizer que nós vamos pegar todas as pessoas. Nós vamos pegar aquelas que apresentam febre, mais um sintoma respiratório, que tenha iniciado esses sintomas respiratórios com até 14 dias atrás e tenha vindo daqueles países que nós já referimos como transmissão local, né, uma transmissão interna no país com mais de 5 casos. Podemos ampliar estas definições? Sim. Toda vez que nós temos um início de uma epidemia, nós começamos com uma definição de caso mais sensível, buscando pegar um maior volume de pessoas, e vamos, ao longo do período que nós vamos identificando, conhecendo melhor da doença, tornando ela mais específica, para tornar o sistema ágil e também não sobrecarregar os serviços de saúde. E outra coisa, agora ele vai começar a circular no hemisfério sul. Pode ser que tudo isso que esteja lá em cima não se replique aqui. Pode ser que aqui seja um dia. Nós vamos saber, agora nós vamos saber como é no nosso bioma, com a nossa gente, com o nosso sistema imunológico. Né? Medicina não é exatas. Ela é uma arte. Sensacional, ministro. 2 mais 2 pode ser 4. Mas nem sempre em medicina 2 mais 2 dão 4. Isso aqui é um conjunto de informações para que os médicos tenham um arsenal de hipótese diagnóstica que eles vão formular e daqui a pouco todos eles já vão saber qual é o perfil. Rapidinho, deixa eu falando. De se ter um médico comandando o Ministério da Saúde. Tá? Bacana, de não ter uma pechada, de não ter um amigo, um colega, um partidário. Colocar um médico para cuidar do Ministério da Saúde. Vamos começar a ouvir. Aqui em um site de um jornal aqui de Brasília.
Segundo esse site, o diretor do Hospital Regional da Asa Norte e o diretor do Hospital Santa Lúcia, também aqui em Brasília, confirmaram 2 casos suspeitos. Esses pacientes estariam isolados em um andar desses 2 hospitais. Eu queria saber que, nesse caso, qual é o procedimento? A Secretaria de Saúde entra em contato com o Ministério, entra em contato com a Anvisa? Como é que vai ser feito o monitoramento a partir desses 2 resultados aqui no DF? O sistema de notificação já foi bem dito, mas, Wanderson, explica para eles a sequência. O médico tem a hipótese diagnóstica, daí o nexo, saber se é nexo, aí eles informam. Toda vez que nós temos aquele quadro que eu mencionei, dos sinais e sintomas, o médico deve proceder à precaução para a transmissão por gotícula, né? Coloca uma máscara na pessoa, coloca em um local isolado, colhe-se 2 amostras, essas 2 amostras vão para o laboratório central do estado, uma delas vai para o laboratório de referência, que pode ser ou o Instituto Evandro Chagas, ou o Instituto Adolfo Lutz, ou a Fiocruz, ou, no caso aqui do Distrito Federal, pode ter o Laboratório Central de Goiás como apoio. Uma vez no próprio Laboratório Central, eles fazem o teste para os vírus respiratórios mais comuns. Se der positivo para influenza ou algum outro vírus respiratório comum, nós já descartamos o caso, ou seja, ele já é concluído. Se der negativo, em paralelo se faz a RT-PCR, que é um teste específico. Os casos, eles são notificados a partir de um formulário eletrônico, né? Tem um formulário que as pessoas estão notificando já, a gente tem recebido, esses casos todos entram por este mecanismo. Até o meio-dia de hoje, né? Hoje nós excepcionalmente estamos fazendo uma coletiva mais cedo, mas nós consolidamos até o meio-dia, entrando em contato com o Estado, com o município, para checar a informação, verificar se ela é verdadeira, se não houve erro de digitação. Uma vez concluída essa etapa, consolidamos entre meio-dia e 16 horas. Às 16 horas, realizamos a coletiva, informando a todos a situação. Se um caso é notificado após este período, como eu mencionei, nós não colocamos aqui esse do Distrito Federal, ele vai entrar amanhã no nosso boletim. Obrigado. Uma dúvida, desculpa. É a respeito dos 2 casos que, por enquanto, são suspeitos. Vão ser feitos testes. Qual a previsão para que esse teste esteja comprovado se há ou não o vírus? Ele roda o teste, normalmente a gente está conseguindo fazer esses testes com 1 a 2 dias. Normalmente. Agora, qualidade da coleta influencia, nexo causal, tem que ter, não é? Já teve um caso aqui no Brasil em que uma pessoa pegou um carro desse compartilhado, eu não sabia nem que existia isso, Uber compartilhado, que você pega, entra no carro, já tem alguém dentro. E a pessoa era oriental, e a pessoa espirrou 2 vezes. Ela saiu, entrou no hospital e falou, olha, eu tive contato com uma pessoa da China que espirrou 2 vezes dentro de um Uber. Saíram procurando quem que era a pessoa que estava dentro. Isso não tem nexo nenhum. Você não faz, porque não tem nexo. A história não... Então, é a história, o estado geral, se esteve em país, se está dentro dos 14 dias. Isso tem uma série de coisas. Às vezes, o suspeito para o médico que está ali na frente, ou para o profissional de saúde, ele não se encaixa em nenhum tipo de... mas ele veio da Argentina e lá ele conhecia uma pessoa que poderia ter estado não sei aonde. Isso não se configura, não se dispara todo o sistema. Quando se dispara, coleta-se o material, roda-se os vírus comuns. A grande maioria, vocês viram na tabela, influenza A, influenza B. Grande maioria dos vírus, influenza A, influenza B. Não sendo nenhum dos vírus, vamos para a PCR-RT. E aí aqui Brasília tem o LACEN de Goiás aqui do lado, é questão de 40 minutos, está lá. Eu queria aproveitar... Só um minutinho, ainda sobre essa questão do tempo. Dos 59 casos que foram descartados, a média foi 3 dias. Sendo que aqui, nessa média, está o início, onde a gente levava uma mais. Semana. A gente está caindo. Agora nós vamos chegar a um ponto de ter um teste rápido aí para horas. Eu queria ressaltar na sua pergunta, aproveitando a sua pergunta, que este paciente de São Paulo, ele foi ao hospital no final da tarde e, uma vez rodado o perfil dos exames, ele já foi comunicado de imediato à secretaria e enviado a amostra do Fluids. Então, isso criou agilidade, criou transparência, inclusive, do ponto de vista de informações.
Eu acho que é assim que a gente pode combater com melhor eficácia o que tiver pela frente aí relacionado ao coronavírus. Minas Gerais, nós estamos ouvindo a coletiva do ministro da Saúde e demais autoridades que estão em São Paulo, é São Paulo, Belo? E conversando com os jornalistas que estão fazendo perguntas a eles. Vamos tocar nosso barco aqui, é Brasília. Vamos tocar nosso barco aqui e a minha equipe vai estar de olho lá nessa coletiva. Surgindo algum fato novo, a gente entrega para vocês. Lembrando que, coloca o mapa do Brasil para mim aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. A informação que eu trazia para vocês já foi colocada um pouquinho de lado pela pergunta do jornalista, que segundo ele, 2 casos em Brasília, Distrito Federal, já estão também sendo investigados. Então, nós temos pessoas sendo investigadas no Pará, está aqui o Pará, o estado de Pernambuco está aqui, né, o estado do Espírito Santo está aqui, a nossa minerada, o Rio de Janeiro está aqui, São Paulo, nosso Santa Catarina, dados oficiais que o Ministério está veiculando, dando conta de que essa parte do país aqui, ó, já tem casos de coronavírus em questionamento, em análise, né? Confirmado o caso em São Paulo, de um passageiro que passou tantos dias lá na Itália, 12 dias na Itália, chegou no dia 21 de fevereiro aqui no Brasil, e no dia 23 começou a sentir mal. 24 ele procurou o hospital em São Paulo e lá foi diagnosticado com o coronavírus e está agora em fase de uma quarentena, vamos chamar assim, mas ele pode andar 14 dias, ele pode sair de casa, né? O isolamento em domicílio, mas ele pode sair de casa. Ele pode receber visitas de agentes de saúde que vão acompanhar de perto a evolução do quadro identificado, mas a preocupação é muito grande. Com isso, com esse caso, o Brasil passa para o estado de emergência de saúde pública inicial. O ministro estava falando no princípio aqui, você que está chegando agora. Pessoas que viajaram nesse voo podem ter chegado aqui no Brasil e feito conexão para outros países da América do Sul. Pessoas que chegaram nesse voo podem ter tido algum tipo de contato com ele e estarem sim infectadas. Familiares dele que tiveram contato com ele do dia 21 até agora também estão. Pelo menos 30 pessoas já estão sendo colocadas em investigação. Então, é hora da gente ter aquela prudência de sempre, tá, Minas Gerais? Eu não sei se a Isabela falou comigo, a Carol Lagamba, nossa querida Carol, que é sócia nossa aqui, ela tem vídeo. Vamos ouvir a Carol, ela está em Milão. Grande... A querida Carol é uma grande manequim, uma mulher viajada, está em Milão a trabalho, inclusive, e ela fez um áudio, um vídeo e mandou pra gente aqui. Vamos ouvir, Carol, você. Oi, gente. Tô aqui no metrô de Milão, 6h30 da tarde. E é assim que se encontra o metrô na Centrale, que é a principal estação de metrô de Milão. Essa é a situação do metrô de Milão. Eu não ando sem máscara de jeito nenhum. E tá assim, muito deserto. A modelo também contou que os supermercados da cidade estão com as prateleiras praticamente vazias. Eu e a minha roommate fomos fazer a nossa compra da semana por segurança. A água de 2 litros já tinha acabado, só tinha garrafa pequenininha. Os alimentos perecíveis realmente assim esgotaram, não tem mais. E assim, é assustador, porque a gente está longe do nosso país, não fala o idioma, está à mercê do trabalho aqui. Vários trabalhos foram cancelados, castings também foram cancelados. Metrô, quase todo mundo tem usado a máscara. Alguns comércios fechados, outros abertos. Mas a cidade rua, tá de um vazia. modo O Carol geral, estava no metrô às 6 da tarde, irmão. deserta. Tá aí, Minas Gerais. Aí veio a mimimi, Stanley, não é para armar o pessoal, não. Olha como é que tá Milão. Olha como é que tá. Olha como é que tá a cidade. Mostra o metrô lá, Carol, no metrô. E aí, assim, polo da amor. Aí vem o seguinte, o comunicador Raiz chama a querida Carol, a minha amiga, de modelo viajada. Aí vem o Nutella, que está lá na sala dele, tudo tranquilo, e fala que ela é uma top model renomada. Então, Raiz, viajada. Nutella, renomada. Chupa aí, galera. Não chupa não, galera. Põe máscara, filho. Põe máscara, porque vai ficar feio pro nosso lado. Acabou a Carol aqui, não acabou? Então, espera para que você... Coloca São Paulo para mim. Brasília para mim, ou São Paulo, sei lá como é que tá. O moço lá que tá falando. Ele está chamando a atenção de todo mundo. A gente está agora já há 40 minutos, 30 minutos falando com você aí
sobre esse coronavírus. É em Brasília, ministro Mandetta está dando uma entrevista coletiva. Eu vou voltar a falar com ele um pouquinho aqui, até para a gente poder tocar o nosso barco. O Pablo está ao vivo comigo também. Vamos ouvir o ministro. Que a gente monitora. Ela só passa a ser suspeita se ela tem quadro febril, se ela se encaixa com sintoma. Aquele caso que está ali, pelo que eu entendo, é um caso de alguém sintomático que se encaixa no perfil de suspeito. Mas ela é de alta vigilância. Né? Ministro, só faltou uma complementação aqui. Pois não. Perdão. Tá ligado? Eu não quis interromper o colega. Sobre a orientação possível quanto ao fluxo contrário, brasileiros que tenham viagem marcada para a Europa, se agora, a médio ou longo prazo, vocês preveem que isso seja recomendado, que seja evitado? Olha, eu tenho dito, muitas pessoas me ligam. Eu viajo ou não viajo? Eu trago meu filho que está morando lá ou não trago meu filho? As pessoas estão todas muito inseguras. No começo o perfil eram mais empresários com negócios com a China. Agora passou a ser o turismo. A Europa é um destino turístico muito intenso. Eu digo que vale a regra do bom senso. Vale a regra do bom senso. Se não for necessário, para que você vai programar? Espera para a gente ver como é que isso se comporta de uma maneira melhor. Agora, também nós não podemos parar a vida porque existe um resfriado, uma gripe, uma síndrome respiratória. Isso vai continuar acontecendo e vai sim ter uma tendência de que o fluxo de pessoas, daqui a pouco o Brasil pode ter número de casos sustentados e aí vai ser tanto faz você estar aqui ou você estar em outro país. Como a gente disse, como ele se dissemina e já está presente nos 5 continentes, desde que ele inicia, a Organização Mundial de Saúde provavelmente vai se preparar em breve para dizer, olha, isso é uma pandemia, isso não tem mais nexo de origem, está presente, tem sustentabilidade, agora passou a ser uma coisa global. Então eu acho que a gente está assim, entre a transição de modelos. A gente vai continuar colocando os países no momento, porque são países que me auxiliam ainda, os meus profissionais de saúde, meus médicos, meus enfermeiros, a construir o seu raciocínio de vínculo epidemiológico. Chega uma pessoa aqui, por exemplo, de Angola, no momento não tem porquê, porque não há nenhum caso registrado, não há nenhum caso notificado, África do Sul não há nenhum caso notificado, assim como o Brasil até hoje não tinha nenhum caso notificado. Se um brasileiro fosse para a Argentina e tivesse um resfriado, ele não se encaixaria na Argentina como um nexo causal para essa doença. Agora, a partir do momento, vamos ver como é que isso se comporta. A Península Ibérica, a Itália, a proximidade dela com a divisa com a Áustria, a proximidade deles, França, Espanha, ali do lado, Portugal, a gente tem colônia portuguesa grande. Vamos ver como é que isso se comporta. Nós não temos resposta para 100% das perguntas que são formuladas, mas eu diria que vale a regra do bom senso. Para deixar claro ainda sobre o caso suspeito, contato com o caso confirmado. Sim. Esse caso confirmado é o desse paciente de São Paulo? Sim, o confirmado sim. Tá, então não tem chance desse caso suspeito ser de alguém que teve contato com um caso confirmado em outro país, não, né? O Wanderson pode dizer. Olha só, eu vou checar esse número e a gente passa por meio da assessoria de comunicação para vocês a informação correta. Pode ser erro de digitação. Vou checar se esse caso está correto ou se foi um erro de digitação. Eu me lembro, meus amigos, que há um tempo atrás, até contei isso aqui na TV Alterosa, eu estava em casa no final de semana. E aí meu filho passou para mim um joguinho, logo depois eu tirei do computador, tão nervoso que eu fiquei. Destrua o mundo com um vírus. Depois procura isso aí. Barra pesada. Aí você podia escolher quais seriam os vetores de transmissão. Então, devo ter jogado umas 3 vezes ali naquela hora. Aí eu coloquei contaminação através de ratos. Ratos. Aí o rato entra no navio, lá na China, e ele vem e traz para os ratos aqui no Brasil, que vão para os esgotos, que contaminam morreu todo mundo. Então, hoje que nós estamos vivendo, é óbvio que não chega nem perto disso. Mas a cidade me corrija aí se eu vou falar errado, Wuhan, na China,
que é onde nasceu, ou onde apareceu o primeiro caso. Salvo meu engano, se eu não ouvi errado, 10 milhões de pessoas tem a cidade. Ou seja, a população de São Paulo, praticamente, a cidade de Wuhan, todo mundo em quarentena. As ruas absolutamente vazias. Todos foram convidados a não saírem de casa. Então, gente, a gente está falando uma coisa muito séria. Eu sei que nós estamos ainda no calor do carnaval, mas olha, quarta-feira, meio-dia, o banco abre e as contas chegam para poder pagar. Eu já estou com opção para poder pagar aqui. Então, vamos dar um tempo aí, acabou a euforia e vamos falar de coronavírus sim. Vamos falar de coronavírus sim. Vamos chamar a atenção sim. Vamos lavar as mãos, olhar nossos estoques aí de máscara, né? Muito importante isso. Mas deixa eu chamar a atenção do estado inteiro. Vem comigo, Minas Gerais, vamos lá. Mineirada, boa tarde para todos vocês. Para você que estava acompanhando o Alterosa Esporte, a gente está falando de coronavírus. O Brasil tem agora, às 11 horas da manhã, o primeiro caso confirmado de coronavírus. O ministro da Saúde e os seus comandados, Luiz Henrique Mandetta, está ao vivo agora em Brasília, dando uma mega entrevista coletiva. A gente está acompanhando aqui desde o primeiro momento do Alterosa Alerta. Primeiro caso em São Paulo, um senhor de 61 anos, chegou ao Brasil no dia 21, dia 23 fez o primeiro quadro de sintomas, 24 foi para o Hospital Sírio-Libanês, chegando lá foi feita a prova e agora a contraprova saiu hoje pelas 11 da manhã pelo Adolfo Lutz, né? Saiu hoje às 11 horas da manhã a divulgação da contraprova. Então temos um caso confirmado. Mapa do Brasil para mim antes de chamar o Pablo. Mapa do Brasil aqui, temos casos em investigação no estado do Pará, Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. No Distrito Federal, 2 pessoas também estão em análise. Foi falado por um jornalista na entrevista coletiva. Ou seja, o Brasil está com esses estados, estão com casos em análise. Possibilidade sim de coronavírus, além desse previsto já em São Paulo. Pablo, Thiago, boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Stanley. Boa tarde a todo o estado. Notícia triste, né, Stanley? Chama a nossa atenção, Pablo, porque a gente está saindo de uma festa tão bacana. Tão bacana a festa que a gente está saindo aqui e já começa a quarta-feira de cinzas com essa notícia de um caso confirmado de coronavírus aqui no nosso país, Pablo. E é um alerta que tem que ser levado à frente. Como você disse no início do programa, a gente tem que se preocupar porque para se prevenir, né, Stanley? Mesmo que seja aí colocando um álcool em gel nas mãos, já se preparando para qualquer coisa, porque muita gente encara, vamos lá, como o ministro disse, né? Essa é mais uma gripe que nós vamos ter que enfrentar. Mas a gente tem que ficar atento a todo momento, tentar prevenir, tentar prever. Tem alguns sintomas, a Isabela pode até me ajudar a lembrar aqui, que é febre, se eu não me engano, tosse, coriza, dor de garganta. Então temos que nos policiar, porque a partir de agora estamos vulneráveis, né, Stanley? E detalhe, viu, minerada? Febre, tosse, dor de garganta e coriza. Também, principalmente de criança e idosos. Também um quadro que se assemelha ao influenza. Isso. Uma gripe comum até. E a gripe comum também. Daí a necessidade, vamos alarmar? Não. Mas está com esse quadro, como disse o ministro, tem nexo causal, ou seja, você teve contato com alguém que chegou da Europa, chegou da Ásia, chegou da região lá de cima? Não tem. Então corre lá, faz o exame, mas você está com sintomas, mas não é nem de perto o coronavírus. Tem que ter um nexo causal, uma ligação, um elo entre A e B. Né? Para que a gente e se vai viajar ter, também, né, Stanley? Se vai viajar, tem os sintomas, vamos também observar, porque às vezes não é a melhor medida, né? Temos que ficar atentos. O Pablo, eu discuti com a diretora mais cedo, entre os itens a serem obedecidos agora, nessa nova etapa, para quem não viu, a primeira etapa é de alerta. Isso. Estávamos em alerta até 27 de janeiro. Isso. Aí passamos para o perigo iminente, ou seja, vai acontecer, e saímos hoje pela manhã desse perigo iminente, passamos para a emergência de saúde pública. Dentro desse quadro de emergência, pra vocês terem uma noção de como é que é perigoso e necessário a obediência, Milton, prepara o teto para mim, que estou vendo uma ventania danada com o Pablo Thiago aí. Alerta Defesa Civil de chuva para nós aqui, mas voltando ao meu raciocínio, viu, minerada? Não podemos mais dividir itens comuns. O ministro falou isso na coletiva. Por exemplo, aqui na TV Alterosa, cada um tem sua caneca, seu copo e tal, claro. Mas, deixa eu tomar... Não. Não é nojo de você que eu tenho, não. É prevenção. Aí vamos a um restaurante. Como é que você sabe que o negócio lá é o que está esterilizado? Todos têm. Se não tiver essa vigilância sanitária, não fechava a opção.
Né? Então temos que... Aí ele falou assim, minerada, vem pra cá, Luciano, deixa eu falar com você um bocadinho, que eu não falei com você até hoje. O Luciano tá aqui na cama de cá. Deixa eu explicar com vocês. Vamos supor que você tem uma viagem de lazer para a Europa. Lazer. Precisa fazer essa viagem agora? Não, ela é de lazer. Ah, mas eu paguei o hotel. É de lazer. Minerar, mas vou correr o risco. Vá. Vá. Se você está disposto a correr o risco, vá. Eu iria? Não. Mas eu não iria. Mas eu vou perder o hotel que eu paguei 20... Vai, não vai ficar internado em quarentena, não vai correr risco de morrer. Né? Eu vi ontem num jornal nacional, num dos jornais nacionais, de uma senhora médica. Não, eu sou médica, eu tô indo. Ninguém disse que médico não morre de coronavírus, não, tia. Hein, Vânia? Me ajuda isso, ó. Eu tô indo porque eu sou médico, tô levando... Filha! Por que você não desmarcou? Não, porque eu tô com isso marcado há muito tempo, eu tô a fim de ir. Então vai, filho. Morrer não vai morrer todo dia, mesmo dia. Então vai. Agora, amanhã não vá. Me dá o teto aqui, Milton Ribeiro. Põe o teto aqui na tela do alerta. Esse aí. Gente, vem chuva aí, hein? Olha lá a chuva aqui atrás, ó. Aqui é o que, Luciano? Pedro Leopoldo? Ó, risco de chuva nas próximas 3 horas em BH. E hoje pela manhã, também acompanhando o noticiário, previsão de chuva para a semana que vem. Ou seja, essa semana temos chuva e a semana que vem também. Começamos março com o histórico de chuva também concretizado aqui em Minas Gerais. Para a região centro-oeste, onde está o Belo Horizonte. Agora, a capital dos mineiros já tem chuva aqui no fundinho, aqui no horizonte, ó. A montanha aqui atrás, chuva, tá? Vamos lá. Daqui a pouquinho o Pablo está comigo. Pablo, me atualiza aí, porque estava ventando. Estava ventando muito aí. E o tempo fechou mais cedo, abriu, agora começou de novo a apresentar sinais de chuva. Sabe? Beleza, me interrompa na hora que estiver chovendo aí, tá, Pablo? Combinado. Tô com você. Uma grávida foi esfaqueada na madrugada de hoje em Contagem, aqui na metropolitana da capital. Ela e as amigas voltaram para casa de carona com 2 homens que teriam conhecido no carnaval e se negaram a manter relações sexuais. Acompanhe. Stanley, era festa de carnaval e Franciele Souza Martins, de 19 anos, estava com 2 amigas, curtindo a folia. E no local do evento, elas conheceram 2 homens e continuaram ali, todo mundo se divertindo. No final da festa, esses 2 homens acabaram oferecendo carona para as jovens, que, claro, aceitaram. Bom, e chegando ao destino, segundo informações, um desses suspeitos, um desses homens, queria manter relações sexuais com as garotas, que não aceitaram. Bom, não aceitaram e logo saíram do carro. Bom, chegando neste local aqui, nessa entrada, que informações que se encontra a casa de uma das mulheres, um dos suspeitos que parou o carro, um pouco distante daqui, cerca de 3 quarteirões, na rua São Borja, desceu, seguiu as garotas e aqui abordou Franciele. Com um objeto perfurante, não se sabe se é uma faca, uma chave de fenda. Ele acabou atingindo, golpeando Franciele com perfurações no ombro, no antebraço e também no abdômen. Franciele está grávida e foi atingida aqui. A gente pode aproximar um pouco nessa entrada aqui, Stanley. Aqui é a entrada, que segundo informações é a casa de uma das amigas. E no local ainda é possível observar manchas de sangue. Vem cá, Zé, aproxima um pouco mais aqui. A gente pode perceber, olha só, manchas de sangue que ainda estão no chão. Olha só. Aqui a gente observa também um objeto, né, que geralmente é inserido drogas. E exatamente aí que eu quero chegar, Stanley. A informação das amigas mantiveram a versão, mas acrescentaram que Franciele havia recebido um dinheiro por parte desses homens para ir comprar drogas. E ela não teria levado essa droga. Revoltados, nervosos, esses homens então decidiram vir e cometer esse crime. A jovem foi encaminhada ao Hospital Municipal de Contagem. Os suspeitos não foram localizados. Pois é, tá aí, Pablo, vem comigo. Sim, Stanley. Você esteve no local, dá os detalhes aí de como é que tá o clima, o ambiente. Pois é assim, os moradores não quiseram falar conosco, né, Stanley? Ainda assustado pela situação. A jovem, 19 anos, grávida, mas graças a Deus ela passa bem, a criança não foi atingida, o feto
não foi atingido com essas perfurações. Mas é um ato bárbaro. O fato deles estarem no carnaval, pegaram carona sem conhecer esses homens, já foi aí um ato errado por parte dessas garotas, mas também ninguém vai saber o que pode acontecer, né, Stanley? Mas o que chama atenção nesse caso aí foi esse envolvimento dessa garota ter recebido uma quantia em dinheiro para comprar droga para esses homens, que pararam o carro, Stanley, um pouco mais distante do local do crime. Então, há muita controvérsia nessa situação. A versão da vítima é uma, das colegas complementam essa informação do dinheiro aí, mas aparentemente elas têm sim envolvimento com esse esquema de drogas, viu, Stanley? Pois é, vamos aguardar então a apuração da Polícia Civil, né, Pablo? Sem dúvida. Pois é importante a gente mostrar isso aqui para vocês. Eu quero chamar a atenção dos meus amigos, deixa eu falar aqui mais fechadinho. Agora, nesse momento em que nós estamos discutindo aí os sistemas de saúde, estamos discutindo os cuidados, a palavra difícil chamada profilaxia, né? Os cuidados que você deve ter com a sua saúde. Eu queria muito chamar a atenção de vocês para o zelo, a excelência, a eficácia e a eficiência da Simples Implantes e da estrutura que a Simples Implantes tem para poder cuidar de você, cuidar do seu sorriso, cuidar dos seus dentes. A Simples Implante tem uma novidade para você. A semana do implante para você ficar com um sorriso novo. Agende uma avaliação agora mesmo. O telefone é 3144-2003. 3144-2003. Stanley, é de graça? Não, não é, gente. Não é. Não é de graça. Você vai lá, faz sua avaliação e a equipe da Simples Implantes vai analisar a sua condição financeira, uma forma de pagamento razoável, tudo isso. Mas e o pagamento? Não se preocupe com o pagamento. Nós vamos analisar não é de graça. Nós vamos buscar alternativas, vamos fazer de tudo para você ficar com um sorriso novo. Ligue agora mesmo 3144-2003. Quanto ao medo que eu tenho do dentista, Stanley, olha, nós temos uma solução para você. Você pode fazer seu tratamento dormindo. Venha então para a Simples Implantes. Está fazendo outro tratamento em outra empresa? Venha para a Simples Implantes, porque aqui você tem tecnologia de ponta para um tratamento sem os traumas da dor. Ligue agora e agende uma consulta. O telefone é 3144-2003. Na Simples Implantes, você reconquista sua autoestima e o principal de tudo, né? Reconquista sua qualidade de vida. Agora, só depende de você. Então, pare de adiar a decisão. Invista em você, no seu bem-estar. Simples Implantes, há 10 anos cuidando do seu sorriso. Nós temos 3 clínicas próprias com estrutura, atendimento humanizado, cuidado, zelo, limpeza e preço justo. Simples Implantes no Barreiro para te atender, Santa Efigênia e agora também uma unidade novinha para você no Planalto. O telefone é 3144-2003. Venha você para Simples Implantes e seja muito bem atendido pela nossa equipe. A Polícia Militar prendeu um maior e apreendeu 2 menores na BR-040 em Conselheiro Lafayette, aqui, região central do estado. Pablo, me conta essa história da prisão e apreensão. Pois é, Stanley, foi preso um maior e 2 menores foram apreendidos. Esses envolvidos foram reconhecidos por vítimas que tiveram seus pertences roubados durante o período de carnaval, tá? Bom, foi recuperado um veículo e diversas ferramentas e objetos que apreendidos durante essa abordagem. Dentre eles, esses objetos portados por esses elementos, estava uma submetralhadora de fabricação caseira, uma pistola de calibre 380, viu, Stanley? Uau. Esse autor do crime é o mesmo que foi visto cometendo crime por cenas de vídeo monitoramento no mês de novembro, lá na região, praticando também roubo. Então, os policiais já conhecem esse autor desse crime, são pessoas aí contumazes no crime, mas graças a Deus estão em cana agora e que fizeram terror no carnaval, né, Stanley? Infelizmente, né? Pablo, a gente tá falando aqui, eu queria só pegar uma deixa. A Vera tem um material de São Paulo? Como é que é, Mitinho? O assalto tá assim, assintoso. Assintoso. Esse aí de muleta, inclusive, Stanley. Esse aí é o autor que foi reconhecido pelo vídeo monitoramento, tá? Pablo, eu quero só fazer uma análise aqui rapidinho, até para que esse assunto do carnaval não passe despercebido. Primeiro, parabenizar as autoridades, todos os administradores, obrigado, viu, Pablo, que ficaram envolvidos no carnaval de Belo Horizonte. Olha, uma redução muito grande no lixo de rua, né? Segundo informações da própria secretaria, alguns dos bloquinhos fizeram esse trabalho, quase 3 milhões, 1.000 toneladas no ano passado, agora não mais do que 1.000.
tem uma redução muito grande, consciência do povo. Mas se faltou alguma coisa, muita coisa bacana no carnaval, mas muita coisa bacana. Mas um detalhe eu queria trazer aqui para as autoridades como um grande desafio para o próximo ano. Os bloquinhos irregulares, as uniões irregulares. Como é que funciona isso, Stanley? Algumas pessoas, jovens, enfim, meia-idade, 20, 30, 40 pessoas, arrumavam seus sons, seus aparelhos de som e saíam pelas ruas fazendo seu próprio som. As músicas, eu não vou nem contar para vocês que eu não tenho coragem de falar. E olha que eu tenho coragem para tudo. Isso eu não tenho coragem de falar. Então, cabe agora às autoridades identificarem quais são os pontos fracos que houve nesse carnaval, mas eu aponto desde já Esses blocos que eu chamo blocos irregulares, eles precisam ser combatidos com veemência. Pessoas que não obtiveram autorização da prefeitura para poder transitar, não tiveram nenhuma organização, muito pelo contrário. Era venda de drogas a céu aberto, nos blocos irregulares, menores em situação vexatória, né? Uma prostituição absurda. Os banheiros químicos foram utilizados por pessoas de idade, maduros na sua grande maioria, porque ontem, na porta da TV Alterosa aqui, na outra rua, eu estava tirando o meu carro e um grupo de meninas absolutamente embriagadas, fazendo xixi e defecando na porta da minha garagem. Vou contar, hein? Um rapaz chegou, pegou uma menina na minha frente. Pegou a menina e começou a abraçar ela completamente bêbada. Eu disse, irmão, e aí? Só fica na sua aí, parceiro. Quer passar aqui, amiga. Mas a menina não tinha a menor chance de se defender de nada e nem dizer se ela estava sendo violentada ou não. Porque ela estava completamente embriagada. Se o que eu disse para você não é a expressão da verdade, entre na minha rede social e me critique agora. Para cada uma crítica que eu tiver, eu vou pegar 10 vídeos e vou colocar à disposição de vocês. Tá? A rede social está aqui, @StanleyOficialTV. Queria muito convidar você a acompanhar uma grande jornalista que hoje fez uma homenagem para nós também aqui na TV Alterosa, no Alterosa Alerta, que é o portal Márcia Piovesan. Eu vou marcar depois a Márcia Piovesan de São Paulo, identificando aí os apresentadores regionais que fez essa homenagem a gente. Muito obrigado, viu, Márcia, por esse carinho, a você, ao Leandro, todos vocês que acompanham o trabalho da gente, ainda que à distância, estamos aqui com o máximo de seriedade possível para poder entregar a opinião com credibilidade. Esse é que é o nosso mote, esse é que é o nosso objetivo. A minha rede social à disposição de vocês está aqui, @StanleyOficialTV, sempre pronto para discutirmos os temas importantes do nosso estado, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Um abraço também para o grupo 762, salvo me engano, em Furnas. Vamos estar presentes, fomos convidados, vamos estar presentes com muitas autoridades na região de Furnas, na represa de Furnas, para discutir o índice de água, vamos falar assim, na represa, tá? A vocês que me convidaram, exclusivamente a mim, como alguém que possa transmitir a fala de vocês, a grita de vocês, muito obrigado também. Estou participando do grupo deles, mas aqui, você que é de Furnas, da região que compõe, as 30 e tantas cidades que compõem o Lago de Furnas, beneficiadas diretamente com turismo, sobretudo em Furnas, podem acompanhar a gente aqui, que nós vamos passar a dar informações diárias para vocês de como anda essa discussão lá, tá? Vem comigo. 2 policiais militares foram baleados durante uma abordagem a 2 homens no meio da rua. Pablo Thiago, um dos policiais foi executado, Pablo. Que história é essa? Infelizmente, né, Stanley? A gente vê uma cena dessa e a imagem é bem forte, olha só. O cara já chega atirando, o policial tá bem ali do lado, ele chega com a arma em punho atirando e observe o ciclista logo à esquerda ali, com uma criança na garupa, que também praticamente foi recebido a bala. Infelizmente, esse policial morreu. O BOP foi acionado na ocasião, conseguiu localizar esses suspeitos e na troca de tiro, um elemento acabou morrendo e o outro bandido foi preso, Stanley. Pablo, eu vi hoje pela manhã esse episódio. E isso foi no estado do Pará. Exatamente. Né? E eu coloquei aqui na tela para vocês para poder chamar a atenção daquelas pessoas que acham, são minoria, mas que acham que os bandidos são vítimas da sociedade. Deixa eu falar para você, a senhora que acha que o bandido, o senhor que acha que o bandido é vítima da sociedade, olha o que a vítima da sociedade está fazendo no dia a dia. O carro da polícia está passando pela rua normalmente, aí o bandido, sem nenhuma chance aos militares, saca sua arma e atira dentro da viatura. Eu olhei essa moto aqui, me parece inclusive que essa moto, não tendo nada a ver com a história, passa com uma criança aqui, ó. Também não estava com capacete, né? Mas só para poder ter uma noção do quadro, e tem uma criança atrás da moto que assistiu tudo isso. Aí, ministro Alexandre de Moraes,
A moto tá errada sem capacete. Mas lá pra cima do norte é mais ou menos isso, tá? Eu morei há algum tempo na cidade de Itacoatiara, no Amazonas. É a segunda cidade mais importante do estado do Amazonas. E ninguém usa capacete, porque não consegue usar. Tamanha a umidade relativa do ar, não consegue usar capacete lá. Tá? Mas enfim. Eu tô chamando a atenção de vocês porque o ministro Marco Aurélio Mello, mais outros 5 ministros, entendem que se esse cara aqui tiver o processo dele, a demora acontecer no processo dele, o ministro Marco Aurélio acha que ele tem que ser solto. O ministro Marco Aurélio Mello. Ele acha que ele tem que ser solto. Acha não, ele decide pela soltura dele. Independente de ele ter praticado uma atrocidade dessa. Pablo, Thiago? A coragem desse vagabundo em fazer, em matar esse policial, que é um policial, né? Tá sempre preparado, a gente entende. A coragem que ele tem em executar esse policial, imagina o que ele não faz com um cidadão de bem, cidadão comum. Desarmado, comum. Ele não se preocupa com a criança que tá do outro lado, ele vê o alvo dele policial e que se lasca a sociedade. Então, a gente tem que tratar um vagabundo como esse com severidade ali, né? Como é que é a palavra que eu digo? Com mais severidade ainda, com a punição muito maior, Stanley, porque ele tem coragem de fazer isso com um agente de lei, que é o policial, imagino que ele não faz com a gente. Pablo, eu vou ser bem direto contigo, cara. A minha única atitude contra um cara desse é que ele morra também, velho. A minha, tá? Foi o caso, um deles. Infelizmente foi só um CPF cancelado. Minha opinião é essa. Acho que o cara que faz qualquer tipo de violência contra qualquer pessoa, com um grau de maldade e covardia desse, tem que passar dessa pra pior, velho. É a minha opinião. E eu aceito discordâncias, aceito opiniões do contrário, mas vai falar a opinião contrária minha aqui pra família do policial que morreu lá. Não, mas eu falo pela coragem. Porque o policial, a gente pressupõe que esteja armado ali, de certa forma, preparado, né? Pegou no susto ali e acabou. Sabe o que ele vai acontecer na hora que ele for preso? Foi preso, né? Um morreu, outro foi preso. Sim, um foi preso. Vai virar e falar assim, eu estava sob efeito de drogas. Pois é. Essa é a senha pra ser solto. Eu tô doidão. Eu tava doidão. É a senha para ser solto. E a família do policial, que se dane. A família do cidadão comum, que se dane. Uma tentativa de homicídio foi registrada em Muriaé, na Zona da Mata. Um jovem foi baleado na testa. A motivação do crime ainda é desconhecida. Acompanhe comigo a reportagem. Moradores filmaram o momento em que a vítima era socorrida pelo SAMU. O jovem de 21 anos foi atingido por um tiro na testa. Ele se contorcia no chão. O crime aconteceu por volta de 11 horas da noite no bairro Encoberta, em Muriaé. Segundo o boletim de ocorrência, alguns moradores disseram que ouviram uma briga pouco antes do crime. A polícia militar encontrou o homem caído no meio da rua. Ele foi levado em estado grave para o Hospital São Paulo, em Muriaé. Antes de ir para o hospital, a vítima contou aos policiais quem teria atirado. O suspeito é um homem de 31 anos, conhecido como Perna. Os militares foram até a casa dele, mas ele negou o crime e disse que nem chegou a sair de casa porque está cumprindo prisão domiciliar. Uma testemunha confirmou a versão dele. A PM também conversou com a companheira da vítima. Ela disse que ele tinha bebido, usado drogas e agredido ela com um soco na cabeça. A mulher de 27 anos desmaiou e, quando acordou, já encontrou o namorado baleado na rua. A Polícia Civil vai investigar o caso. E uma mulher foi atropelada em cima da calçada. O condutor fugiu sem prestar socorro. Olha só. Elisandra Pereira Sá, de 33 anos, estava parada nessa calçada esperando o fluxo de carros diminuir para atravessar a rua. Nas imagens, é possível ver que o motorista estava em alta velocidade. O carro invadiu a calçada e atingiu a mulher. Com o impacto da batida, a vítima foi arrastada por cerca de 5 metros, além de sofrer várias lesões pelo corpo. Ela estava se queixando de dores, porque ela se machucou bastante, foi uma coisa que foi grave. O motorista fugiu por esta via, sentido Avenida Elmo Cerejo, sem prestar socorro à vítima. Elisandra foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e acordou no hospital com fratura na clavícula, no ombro, fêmur e no pé. Quem passa pela avenida todos os dias garante. O local é perigoso e quem não presta atenção pode ser a próxima vítima. Tem que olhar para os 4 lados, né? Nem por 2 lados, tem que olhar nos 4 lados aqui antes de atravessar. Eu tenho medo de uma hora dessa eu estar esperando o semáforo abrir, o carro vir, né? Porque aqui é muito perigoso, muito. Rapaz, bandidos atacaram pai e filho com muita violência. O pai que dirigiu o carro se desesperou porque o filho é autista. As imagens da audácia são impressionantes, olha só. Estes moradores nem imaginavam o que estava por vir. Repare que durante a manobra do motorista, esta dupla chega anunciando o assalto.
Assustado com a abordagem, o dono do veículo, identificado como Luiz Carlos Martins, de 74 anos, não desce e é atingido por um tiro no pescoço. Enquanto isso, do outro lado da rua, as pessoas tiram as crianças do local. Dentro do carro que parou exatamente aqui também estava o filho autista do motorista que foi atingido. O homem foi levado para o Hospital Cristo Redentor e o rapaz de 34 anos não se feriu. E os suspeitos fugiram, sem levar nada. Luiz Carlos segue internado com a bala alojada. Exames ainda devem definir se o projétil será retirado ou não. Diante disso, o medo de circular pela rua Carlos Estevão continua. E vocês ainda acham, alguns ainda acham, que pessoas, que bandidos como esse, merecem o mínimo respeito. Eu vou para o intervalo, volto já já, mas deixo com vocês a imagem lá do teto da capital dos mineiros. Olha só, começou a chover aqui na capital. Já já eu estou de volta, minerada. Portal Y para mim, o aplicativo do Portal Y, entre na Play Store aí, baixe para você poder acompanhar todas as notícias sobre o coronavírus, que é sem dúvida nenhuma o portal mais atualizado do Brasil. Boa tarde para você, vamos ficando por aqui. Vamos ficando, Stanley. Dá tempo de passar as recomendações aqui, ó? Por favor. Olha só, os sintomas principais do coronavírus, de acordo com o site da Anvisa aqui, ó, febre alta, tosse, dificuldade para respirar, viu? E lembrando que as recomendações, você tem que lavar a mão regularmente, cobrir a boca e nariz ao tossir e respirar, evitar locais aglomerados, ambientes fechados e não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, copos, garrafas e etc. Ok. Entendeu? Vamos ficando por aqui. Só chamar a atenção dos meus amigos. Eu estou passando agora a audiência para o Alterosa agora. Você vai acompanhar o programa com o meu querido Jacinto Salviano, que leva o nosso beijo hoje, mas com máscara. Tá bem, Jacito? Um beijo pra você, meu irmão. Um abraço pra todo mundo. Pablo, obrigado e até amanhã, se Deus quiser, Minas Gerais. Tchau, tchau.